Olá, Isa Minatel aqui, fazendo um chazinho, porque esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio para você. Que maravilha, gente! Chegamos no vídeo 37, na parte 2 desse livro, que é dividido em 3 partes, e este é o capítulo 30. Estamos lendo O que Sobra, do Príncipe Harry. Se você chegou por aqui agora e não acompanhou os vídeos anteriores, não tem problema, acompanha esse. Se você gostar, porque cada vídeo tem uma mensagem por ele mesmo, você maratona a playlist aí quando você puder, tá bom? Vamos junto? Olha lá. Embarquei rumo à base da RAF, em Chaubury, e descobri que os helicópteros eram muito mais complexos que os Fireflies. Até mesmo as verificações pré-voo eram mais complicadas. Olhei para a galáxia de controles e interruptores e pensei, como é que eu vou memorizar tudo isso? De alguma forma, memorizei. Aos poucos, sob o olhar atento de meus 2 novos instrutores, o primeiro-tenente Lazel e o sargento Mitchell, aprendi todos eles. Num piscar de olhos, estávamos decolando, os rotores fustigando as nuvens espumosas, uma das sensações físicas mais formidáveis que uma pessoa pode ter. A forma mais pura de voar em muitos aspectos. A primeira vez que alçamos voo direto na vertical, pensei, eu nasci para isso. Mas pilotar o helicóptero, aprendi, não era a parte mais difícil. Pairar era. 6 longas lições foram dedicadas a essa tarefa, que no início parecia fácil, mas logo passou a parecer impossível. Na verdade, quanto mais eu praticava fazer a aeronave pairar, mais impossível parecia. O principal motivo era um fenômeno chamado macacos voadores. Logo acima do solo, o helicóptero é vítima de uma diabólica confluência de fatores: fluxo de ar, corrente descendente, gravidade. Primeiro a aeronave balança, depois cambaleia, depois sacode e dá guinadas, como se macacos invisíveis estivessem pendurados em ambos os esquis do trem de pouso, dando violentos puxões. Para pousar o helicóptero, você tem que se livrar desses macacos voadores, e a única maneira de fazer isso é ignorando-os. Fácil falar. De tempos em tempos, os macacos voadores levavam a melhor sobre mim. E era um pequeno consolo saber que também levavam a melhor sobre todos os outros pilotos que estavam fazendo o treinamento comigo. Conversávamos entre nós sobre esses pequenos desgraçados, esses duendes invisíveis. Passamos a odiá-los, a temer a vergonha e a raiva decorrentes de sermos derrotados por eles mais uma vez. Nenhum de nós era capaz de descobrir como restaurar o equilíbrio da aeronave e aterrissar na área designada sem amassar a fuselagem, ou escapar das derrapadas. Realizar um pouso tendo deixado na pista uma marca torta e comprida, essa era a máxima humilhação. Chegado o dia dos nossos primeiros voos solo, parecíamos um bando de lunáticos. Os macacos voadores, era só isso que se ouvia ao redor do bule e do pote de café. Quando chegou a minha vez, entrei no helicóptero, fiz uma oração, pedi autorização à torre. Tudo liberado. Dei a partida no motor, decolei, fiz várias voltas pelo campo, sem problemas, apesar dos ventos fortes. Chegou a hora H. Na área de manobra havia 8 círculos. Eu tinha que pousar dentro de um. À esquerda do hangar, um prédio de tijolos alaranjados com enormes janelas de vidro, onde os outros pilotos e alunos aguardavam a vez. Eu sabia que eles estavam todos diante daquelas janelas, observando, enquanto eu sentia os macacos voadores se apoderarem do helicóptero, que balançava e chacoalhava. Caiam fora, gritei. Me deixem em paz. Lutei contra os controles e consegui pousar a aeronave dentro de um dos círculos. Andando dentro do prédio alaranjado, estufei com orgulho o peito e ocupei meu lugar junto às janelas para observar os outros. Suado, mas sorridente. Nesse dia, vários alunos de pilotagem tiveram que abortar seus pousos. Um foi obrigado a descer num trecho de grama próximo. Outro fez uma aterrissagem tão capenga e instável que caminhões de bombeiros e uma ambulância correram para o local.
Quando ele entrou no prédio alaranjado, pude ver em seus olhos que sentia o que eu também teria sentido se estivesse em seu lugar. Parte dele desejava sinceramente ter morrido carbonizada na queda do helicóptero. Uau! De tanta humilhação que era, né? Errar assim. Gente, tantas coisas me chamam a atenção nesse trecho. A metáfora que a gente pode fazer na vida com os macacos invisíveis, pulando e agarrando e tentando desestabilizar a gente. Macacos que podem ter vindo da nossa criação, das crenças limitantes dos nossos pais. Macacos que podem vir da sociedade, querendo desestabilizar a gente na nossa busca por uma educação respeitosa. Macacos que podem vir, sei lá Deus de onde, do temperamento, né, que a gente não conhece, ignora, da nossa ignorância. Eu acho que esses são os piores macacos invisíveis, né? Uau! E a fé, a hora que ele entra, faz uma oração e vai, e consegue. Ou seja, muito estudo, fé e vai. Conhecimento, habilidade e atitude. Chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Chá, né? Ele reuniu ali conhecimento através do estudo teórico, habilidade através da prática, dos treinos práticos e atitude de fazer uma oração e seguir com confiança, né? É muito lindo a gente perceber a junção de tudo isso e ele deixa isso claro ali. Eu achei fantástico. Um trecho que me tocou profundamente. Capítulo 31. Durante esse período, eu morava em Shropshire com o Willie, que também estava treinando para se tornar piloto. Ele encontrou um chalé a 10 minutos da base, na propriedade de alguém, e me convidou para ficar com ele. Ou talvez eu mesmo tenha me convidado. Eu não sei se eu rio ou se eu tomo chá, porque é engraçado, né? Ou talvez eu mesmo tenha me convidado. Agora está na temperatura ótima. Quando o chá atinge a temperatura ótima, eu gosto de tomar rápido, porque se eu demorar, ele esfria muito e eu prefiro ele assim. A minha temperatura ótima é em torno dos 60 graus. Eu disse a minha, né? Porque cada um pode ter a sua. O chalé era aconchegante, charmoso, no alto de uma estreita estradinha rural e atrás de algumas árvores de copas densas. Nossa geladeira vivia abarrotada de refeições embaladas a vácuo, enviadas pelos chefes de papai. Frango cremoso e arroz, carne ao curry. Nos fundos da casa havia belos estábulos, o que explicava o cheiro de cavalo em todos os cômodos. Nós dois gostávamos do esquema. Era a primeira vez que morávamos juntos desde os tempos de Eton. Era divertido. E melhor ainda, estávamos juntos para o momento decisivo e delicioso do triunfal desmoronamento do império midiático de Rupert Murdoch. Depois de meses de investigação, uma gangue de repórteres e editores do mais desprezível dos jornais de Murdoch estava finalmente sendo identificada, algemada e presa sob a acusação de assédio a políticos, celebridades e a família real. A corrupção estava sendo revelada, enfim, e as punições viriam. Entre os vilões que em breve seriam desmascarados estava o Polegar, aquele mesmo jornalista que muito tempo antes havia publicado uma absurda não-história sobre a lesão do meu polegar em Eton. Meu dedo se curou muito bem, mas o polegar nunca se emendou. Pelo contrário, sua postura ficou ainda pior. Ele subiu na hierarquia do mundo dos jornais, se tornou chefe, com uma equipe inteira de polegares sob seu comando. Comiam na mão dele? Muitos deles hackeando aleatoriamente os telefones das pessoas. Crimes escancarados sobre os quais o polegar alegava, de forma risível, nada saber. Quem mais naufragou? Heber Cooks, a mesma editora repugnante que inventou a farsa de que eu tinha sido internado em uma clínica de reabilitação. Ela foi demitida. 2 dias depois, policiais a prenderam. Ah, o alívio que sentimos ao saber disso. Por nós e pelo nosso país. Destino semelhante estava para recair sobre os outros, todos conspiradores, perseguidores e mentirosos. Em breve perderiam seus empregos e suas fortunas, adquiridas por meios ilícitos e acumuladas durante uma das mais selvagens ondas de crimes da história britânica. Justiça. Fiquei feliz da vida, Willie também. Além do mais, era glorioso, enfim,
confirmar nossas suspeitas e fazer o desagravo do nosso círculo de amigos mais próximos. Saber que não éramos paranoicos e doidos. As coisas estavam de fato erradas. Tínhamos sido traídos, como sempre suspeitáramos, mas não por guarda-costas ou nossos melhores amigos. Eram aquelas cobras peçonhentas da Fleet Street mais uma vez. E a polícia metropolitana, que inexplicavelmente falhou em fazer seu trabalho, sempre se recusando a investigar e prender óbvios infratores da lei, também tinha sua culpa no cartório. A pergunta era: por quê? Propina? Conluio? Medo? Logo descobriríamos. A opinião pública ficou horrorizada. Se os jornalistas podiam usar para o mal os imensos poderes que lhes eram conferidos, então a democracia estava em péssimas condições. Além do mais, se jornalistas tivessem permissão para escarafunchar e burlar as medidas de segurança necessárias para assegurar a integridade física de figuras notáveis e autoridades do governo, acabariam mostrando aos terroristas como fazer isso também. E aí seria um vale-tudo. Ninguém estaria a salvo. Durante gerações, os britânicos diziam com uma risada irônica: ah, bem, é claro que os nossos jornais são uma merda, mas o que se pode fazer? Agora ninguém estava rindo. E havia um consenso. Precisávamos fazer alguma coisa. Um dos jornais dominicais mais populares, o News of the World de Murdoch, respirava por aparelhos. O semanário era o principal culpado no escândalo dos grampos telefônicos ilegais e sua própria sobrevivência estava em risco. Os anunciantes falavam em fugir, os leitores em boicotar. Seria possível? O bebezinho de Murdoch, um grotesco bebê de 2 cabeças, uma aberração de circo de horrores, estava finalmente fadado à extinção? Era o início de uma nova era? Estranho. Embora as notícias tivessem deixado a mim e ao Willy de bom humor, não falávamos muito a respeito disso com todas as letras. Demos muitas risadas naquele chalé. Passamos muitas horas felizes conversando sobre todo tipo de coisa, mas raramente em relação a esse assunto. Não sei se porque era doloroso demais, ou talvez porque fosse uma questão ainda não resolvida. Talvez não quiséssemos dar a chance para o azar. Então, não nos atrevíamos a estourar a rolha do champanhe enquanto não víssemos fotos de Heber Cooks e do Polegar dividindo uma cela da prisão. Ou talvez houvesse entre nós dois alguma tensão sob a superfície, alguma coisa que eu não compreendia por completo. Enquanto dividíamos o chalé, concordamos em conceder uma rara entrevista conjunta em um hangar de aviões na base de Shalbury, durante a qual Willy desfiou um interminável rosário de reclamações sobre meus hábitos. Harry é um desleixado, ele disse. Harry ronca. Eu virei e o encarei. Ele estava de brincadeira. Eu limpava a minha bagunça e não roncava. Além do mais, nossos quartos eram separados por paredes espessas. Portanto, mesmo que eu roncasse, ele não teria como ouvir. Os repórteres tiveram um ataque de risos. Mas eu interrompi. Mentiras, mentiras! Isso só os fez gargalhar ainda mais. O Willy também. Eu ri também, porque muitas vezes brincávamos assim. Mas agora, quando olho para trás, não posso deixar de me perguntar se não havia outra coisa em jogo. Eu estava treinando para chegar à linha de frente, o mesmo lugar ao qual o Willy vinha se preparando havia anos para chegar. Mas o palácio arruinou os planos dele. O reserva, é claro, a gente deixa correr de um lado para o outro no campo de batalha, feito uma galinha com a cabeça decepada, se é disso que ele gosta. Mas o herdeiro, não. Então, agora o Willy estava treinando para ser piloto de helicóptero de busca e salvamento. E talvez, sem fazer alarde, se sentisse frustrado com isso. Se esse era o caso, seu ponto de vista estava equivocado. O Willy estava fazendo um trabalho extraordinário e essencial, pensei, salvando vidas toda semana. Eu senti orgulho dele e enorme respeito pela forma como se dedicava de todo o coração à sua preparação. Ainda assim, eu deveria ter entendido o que ele sentia. Eu conhecia muito bem o desespero de ser retirado de uma luta para a qual você passou anos se preparando. Minha gente, aqui de novo a questão dos irmãos, né? E o Willy fazendo o jogo do palácio, o jogo dos repórteres, o jogo da mídia carniceira, dando para a mídia o alimento ali, ainda que mentiroso, pelo menos segundo o Harry, né? Da relação entre eles, da intimidade, né?
porque ele buscando desmoralizar um pouco o irmão. Talvez na inferência dele, porque ele estava podendo ser um pouco mais dentro do exército e o herdeiro direto preservado, né? É incrível, né? E aí a gente, quando sabe a história toda, a releitura é legal por isso, porque quando eu li a primeira vez, essa parte não me fazia tanto sentido. Mas na hora que a gente chegar no final, caraca, você vai lembrar, meu Deus, então isso aqui já tinha a ver com tudo o que estava rolando e que, né, rolou depois. É incrível. Mas para mim o ponto alto aqui são os macacos invisíveis. E para você? Deixa nos comentários. Vamos junto? Gente, se você está gostando, está fazendo sentido, dá ibope, curte, comenta e compartilha para o algoritmo saber que esse conteúdo é relevante e que mais gente pode se beneficiar com ele. Viu? Ó, deixa comigo, chá comigo, que eu leio para você. Gratidão sem limites e até a próxima. Tchau!